Olá, minha gente, eu sou Fátima Cleide, ex-senadora da República e agora pré-candidata a deputada federal. E estou aqui iniciando uma série de conversas temáticas que nós trataremos com convidados e convidadas, convidades também, para que a gente possa dialogar sobre os diversos temas que envolvem a nossa sociedade. E hoje eu estou aqui com a Sandra Regina, minha amiga de longa data, uma ativista social, militante feminista. A Sandra Regina é pedagoga e é mestre em geografia. E com a Sandra eu tenho também aqui o prazer de ter a companhia para bater esse papo da minha querida Aline Mayra, que é arqueóloga e também mestranda em arqueologia, que tem muita coisa para contar, viu, gente? E como a gente está hoje, nesse 25 de julho, né? É uma data comemorativa, alusiva, como eu já falei, a questão da mulher negra, latino-americana e caribenha, e também uma homenagem que a gente faz a Teresa Benguela. Eu queria que vocês falassem pra gente, por que desse dia, por que de um dia específico para tratar das questões das mulheres negras e por que homenagear? Quem foi Teresa Benguela? Olha, esse dia, o dia 25, ele na verdade ele é um dia histórico, porque ele traz assim, a visibilidade, Fátima, da luta das mulheres negras, latinas, caribenhas. E por que a gente, quando a gente fala assim, na luta dessas mulheres, a gente pensa, na verdade, nesse histórico, dos passos que foram dados para que a gente chegasse aqui. E Teresa foi a grande homenageada em função da sua influência, da sua luta ali, ela que liderou, Aline, os quilombos, ali o quilombo, depois da morte do seu companheiro, e ela foi de um papel importante, principalmente na defesa das populações negras e indígenas. Aline, se quiser complementar. Sim, e justamente por lembrar essa luta das mulheres negras, falar da Teresa, trazer a imagem da Teresa trazer a imagem do que eram as mulheres negras também no Brasil colônia, Muitas mulheres lideravam os quilombos, A Teresa não era a única a liderar um quilombo em 1740, E o quilombo da Teresa era aqui na Amazônia, no Vale do Guaporé. No Vale do Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade, quer dizer, naquele momento a gente era tudo Mato Grosso. Sim. Rondônia, e esse pedaço do Brasil, essa porção era também Mato Grosso, E um quilombo misto, Porque a gente tem na história, na narrativa sobre quilombos, que os quilombos só eram de negros e negras, Mas a Beatriz Nascimento, que é uma escritora sergipana, quando ela estuda os quilombos na década de 90, que é justamente quando surge também o debate da mulher negra, latino-americana, caribenha, ela vem falar disso, o quilombo não era só um lugar de negros, mas de todo mundo que se refugiava daquela opressão naquele momento. Então era um encontro de potências para luta, para resistir. Por isso que a gente está aqui se aquilombando, Exatamente. Então, e assim, é muito interessante mesmo. Eu estava no Senado à época em que em que foi criado o dia de Teresa Benguela, E essa coisa de dar visibilidade para as mulheres que são lideranças, que foram lideranças. A Teresa foi da 1700, E por aí assim. Então, tem versões ainda sobre a morte dela, A história ainda não diz qual das versões é a correta, mas é importante, como vocês dizem, trazer à luz a história dessas mulheres para dar visibilidade também à opressão vivida, E à exclusão vivida pelas mulheres negras. Melhorou? Pois é. Por que a gente fala assim, trazer para dar visibilidade? Porque assim nós estamos ainda, nós percebemos ainda em quilombos, O nosso lugar ainda é um lugar de opressão. Hoje as mulheres, e principalmente as mulheres negras, isso ninguém tem dúvida. Fátima, se você observar, nesse momento da pandemia, isso ficou muito claro, de que a cor da pobreza, da miséria,
quais são as populações que mais sofreram, né? Por falta de saneamento, por falta de água. Nós estávamos numa campanha para lavar as mãos, né? E nós não tínhamos e temos até hoje muitos municípios e aqui no nosso estado e aqui em Porto Velho eu moro no Três Marias, gente. Boa parte dos Três Marias não tem água potável, não tem água, não tem saneamento, né? E agora nessa seca as pessoas estão sofrendo muito porque os poços secam, os poços desbarrancam, as pessoas estão desempregadas, não tem recurso para comprar a manilha para estar toda hora arrumando. É uma tristeza, é uma tristeza. E se você olha aí, se você vai ver quem são essas pessoas... E a maioria dessas famílias são chefiadas por mulheres negras, né? E aí o desemprego que está gigantesco afeta muito mais as mulheres negras, né? Principalmente por causa da cor, né? Verdade. E Aline, você vê que agora a questão do salarial, né? Poucas as mulheres, as famílias chefiadas por mulheres, elas têm uma poupança. Sim. Ou seja, você não tem por onde recorrer. Então são mulheres que foram as primeiras a perder o emprego, ficaram com as famílias, são aquelas que voltam para casa para cuidar dos filhos, cuidar das pessoas levam em casa. Porrada no marido. Elas, né? Então essa luta, Fátima, que a gente tem que dar visibilidade. Então quando a gente fala nessas mulheres que vieram após, né, muito antes de nós ainda estamos aqui com problemas semelhantes, né? Ainda são essas mulheres, as mulheres negras, que vivem em situações precárias, né? Não só aqui no nosso município, como no estado todo, né? Então, no Brasil todo, hoje mais do que nunca, infelizmente, isso ficou muito claro. E se qualquer pesquisa que você conseguir acessar, a gente vê ali as estatísticas, quem são as populações que estão mais sofrendo, e com certeza são as mulheres e as mulheres negras em especial. Exatamente. E a gente fala que não é um dia de comemorar, né? A gente não está comemorando, né? É um dia de reflexão para nós, mulheres negras. Celebrar a memória de uma lutadora, de uma guerreira, e ao mesmo tempo lembrar que aquilo que ela viveu lá naquele tempo mudou um pouco o estilo, né? Mas a situação continua a mesma. Sim. Então, respondendo essa pergunta, não melhorou, né? A principalmente situação, agora, né? Na atualidade, acho atualmente a situação ficou muito mais difícil, até porque você tem aí hoje um retrocesso com relação a espaços democráticos que nós tínhamos, né, de luta. Sim. Então hoje está muito mais difícil, Aline, o acesso, né? Hoje, se a gente perceber assim, a situação que nós estamos, as mulheres, para acessar as políticas públicas que hoje foram praticamente aniquiladas, ficou muito mais difícil. Hoje nós podemos ver aí um retrocesso. Sim. Até a questão quando começa a pandemia, né? Eu vi a questão de receber aquele auxílio do governo. Muita gente foi afetada. Porque você precisava não ter trabalhado no ano anterior, com carteira assinada. Ou seja, se você tivesse um trabalho, você já não era aprovado para receber o auxílio emergencial, né? Então, imagine o tanto de gente que ficou muito ruim e ainda está, né? Porque não está conseguindo se recuperar ainda, né? Sim, são 36 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. E isso eu acho interessante, porque nós temos esse processo histórico de exclusão e nós temos um hiato no meio do que foi e do que está sendo, né? Que foi justamente os governos progressistas de Lula e Dilma, de 2003 até 2016, quando houve o golpe, né? Eu lembro, Aline, que a gente começou a dar visibilidade com a história de celebrar o nome de Teresa Benguela e outras, né? E depois algumas políticas interessantes que a gente foi mexendo nessa estrutura arcaica, patriarcal, colonizadora, né? Que nós temos, e apresentando sugestões, propostas para superar isto, né? Essa forma como a sociedade olha para a mulher negra, ela pode ser modificada a partir do momento que a gente investe no processo educacional, por exemplo, né? Quando você trabalha a questão da autoestima,
né? Você está ajudando a mudar essa percepção de que a mulher negra tem que ficar na cozinha, no espaço reservado ao trabalho semelhante, análogo ao trabalho escravo, né? Então, eu lembro que logo em 2004 nós aprovamos a lei 10.639 no Senado, e eu tive a honra de ser a relatora desta lei, que obriga, né, obriga o sistema educacional a ensinar a história e a cultura do povo afro-brasileiro. E na oportunidade a gente colocou também o povo indígena, né? Porque a situação é a mesma, que na Amazônia, por exemplo, o colonizador chega e diz que o indígena é preguiçoso, que o ribeirinho é preguiçoso, né? E deixa que as pessoas que aqui estavam há mais tempo, né, aprenderam a conviver com esse meio na realidade, né? Nós temos um clima insuportável, a gente precisa ter ar-condicionado para ficar a partir das 2 horas da tarde, que ninguém aguenta o calor, né? E a gente tirou as árvores, né? Então, as pessoas que trabalham na Amazônia, que são povos originários, seja ribeirinho, seja indígena, aprendeu a conviver. Então, trabalha às vezes de madrugada, né? Das 5 da manhã às 10, depois tem um descanso e retoma no final da tarde, quando o sol se põe e o clima está mais fresco, né? Tem nada de preguiça nisso. Tem desconhecimento de quem chega quanto a forma de viver, né? Sim. De viver de quem aqui já estava. Então, nós aprovamos a Lei 10.639, que infelizmente ainda, na maioria dos estados brasileiros, ainda não está sendo implementada por conta dessa concepção que hoje governa o Brasil, né? Que é de que o povo pobre tem que ser, de fato, escravo de uma elite, né? E outra coisa também que eu queria até contar para vocês. Vocês sabem que eu fui autora de um projeto de lei que trata de incluir funcionários da educação como profissionais da educação, porque a LDB desconsiderava. Fantástico. E aí você vai ver quem são os profissionais, os funcionários da educação que a gente está falando. São aquelas senhoras merendeiras, né? Que são contratadas por um salário irrisório, há muito pouco tempo que passou a ser salário mínimo, né? Um salário irrisório, são na maioria negras. Sim. E com baixíssima escolaridade, certo? Então, ao aprovar que estas pessoas, e aí são as merendeiras, são as zeladoras, quer dizer, a cozinha e a limpeza, né? A pessoa que está na portaria da escola, cuidando de recepcionar a nossa criança quando chega para a aula e quando entregar para os pais, né? Essas pessoas, em sua maioria, são mulheres negras e de baixíssima escolaridade. Com a obrigatoriedade de reconhecer como profissional da educação, a gente está devolvendo a essa parcela da sociedade a dignidade de ter uma profissão e sair da invisibilidade que na escola a gente repete. Sim, verdade, né? Fátima. E esse olhar vem de uma educadora, né? E por isso que é muito importante quando a gente fala assim, você é pré-candidata a deputada federal e temos pessoas da educação nesse processo, porque é um processo, a educação é um processo revolucionário. Quando você fala não só em dar visibilidade, aumentar salário, mas você trata todo mundo do portão para dentro, sim, né? Da mesma forma. Então você não tem aquela discriminação que aquela é menos, não, ela é tão importante porque aquela pessoa que está recebendo o aluno, aquela ali da merenda, hoje nós estamos falando em segurança alimentar, que é importante você enxergar todos ali. Não é só mexer o pozinho e dar para a criança. É tudo uma questão educacional, sim, alimentação, a educação na porta da escola. Então é fantástico, Fátima. Tudo faz parte do sistema, né? Eu me sinto muito feliz por isso, sabe? Por ter conseguido fazer com que o Congresso Nacional, né, e o governo, aliás, era o governo do presidente Lula, né, um momento, sim, de muito avanço, de muito reconhecimento e de resgate de dignidade para os seres humanos, né? Então, um ministério, né, de igualdade, porque não é só dizer a partir de hoje você é profissional, é resgatar essa pessoa para a escola novamente, elevar a escolaridade.
né? E ela era tida como apoio, como auxiliar, como uma muleta, né? Apoio para mim é aquilo que a gente encosta quando não pode ficar de pé, né? E isso hoje você não vê mais nenhum sistema educacional da educação básica pública no Brasil. Hoje todos eles são considerados técnicos. Agora, para considerar técnico, tem um hiato também aí que não está resolvido porque os estados e a União simplesmente depois do golpe largaram de mão todas essas políticas que eram de avanço de cidadania, né? Sim. Então tem que elevar a escolaridade, tem que ter a habilidade, tem que desenvolver a habilidade para o curso técnico, né? Para o fazer técnico. Então, ao invés de eu ter merendeira, hoje eu tenho uma técnica em alimentação escolar. Então, a pessoa vai aprender, ela vai saber fazer o cardápio, a compra, né? A alimentação e distribuir, dizer para o menino por que ele tem que comer brócolis e não a porcaria do skin. Entendeu? Então, é um negócio muito bacana. E nós criamos no governo do Lula também 5 novas profissões na educação, vocês estão sabendo disso? Então a gente tem hoje o gestor escolar, que é aquela pessoa que fazia a secretaria escolar, o técnico em gestão escolar, o técnico em alimentação escolar, o técnico em infraestrutura escolar, certo? O técnico em biblioteca escolar, né? Enfim, e o multimédia didático. O professor precisa de inovações tecnológicas. Sim. Então a gente precisa também ter na escola quem cuide dos equipamentos. Verdade. Né? Quem cuide de tudo isso, sabe? E, quer dizer, a gente estava dando uma outra estrutura para a educação brasileira. Né? Eu queria te fazer uma para os profissionais e também pensando na população. Sim. Que é amplamente miscigenada e com uma grande parcela de contribuição de negros e indígenas nesse processo de formação social do Brasil, né? Sim. Eu queria te perguntar, Fátima, diante do que você falou agora, dessas conquistas que nós tivemos e que ficaram paralisadas ou se perderam, vendo agora no projeto de Fátima, né, no Congresso, o que você me diz? O que nós podemos fazer? Nós temos como que resgatar todo esse processo de novo? Essas pessoas que chegaram nesse processo, nesse processo de resgate de dignidade, tanto pessoal como profissional, né, que foi tão importante, nós temos condições de resgatar isso de novo? Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita esperança. E essa esperança tem nome, né? Luiz Inácio Lula da Silva, sabe? É nele que toda a população brasileira, as pesquisas estão mostrando isso, né? Coloca a sua energia, né? Para poder ter de volta a dignidade. Eu acho que nós temos essa esperança no dia 2 de outubro de eleger o Lula para a gente poder retomar tudo isso. Sim. O que a gente fez lá atrás e retomar também a partir de agora, né, da época de 2016 para cá já foram alguns anos, né? E 6 anos se passaram depois do golpe e o golpe iniciou oficialmente com a emenda 95 que tira recursos da área social, né? Tira recursos da área social e inviabiliza todos esses avanços que a gente tinha, inclusive devolve o Brasil para o mapa da fome, e a gente falando em segurança alimentar, né? Nós tiramos o Brasil do mapa da fome e 6 anos após o golpe o Brasil volta para o mapa da fome novamente, né? Então eu acho que o caminho é o Lula. E eu estou nesse processo também, me colocando como pré-candidata a deputada federal para ajudar o Lula a retomar, a recolocar o trem nos trilhos primeiro, né? E depois fazer os avanços que a gente precisa nesse momento, para colocar as mulheres negras com valorização profissional no mercado de trabalho e principalmente ter políticas públicas e ações afirmativas no sentido de dar à sociedade a oportunidade de ter, de fato, conhecimento sobre as nossas realidades, né? Exatamente. E o Lula é tão esperança que na pós a gente tá se guardando para ver se faz doutorado ou não a partir da vitória do Lula, né? Porque se você olha para a realidade da pesquisa no Brasil, ela tá um desastre, assim, né?
a gente se lutando por acessar uma bolsa. A universidade hoje que eu faço pesquisa em Sergipe, a gente tinha todos os alunos que entravam na época da Dilma tinham bolsa. Se fossem 20 alunos, todos eram bolsistas. Hoje você tem que lutar para passar em primeiro lugar, né, para conseguir um acesso à bolsa por mérito. A gente ainda tem a validade das cotas, né, que eu sou cotista, né, passei em primeiro lugar, mas entrei por cotas também, né. Eu acho que é importante a gente afirmar também que nós estamos presentes lá, né. Mas aí tu olha para minha pós, no Nordeste você tem 5 cotistas numa pós. Então 15% da pós-graduação é negro, o resto não é nem de lá também, né. Nem do Norte, nem do Nordeste. Então, é uma realidade que afetou, né? A gente ter... o golpe, eu acho que destruiu as esperanças da pesquisa, eu acho que do povo trabalhador, e olhar a esperança de ter o Lula, e olhar também que a Fátima que fez pelos IFROS aqui, né? A gente tem um monte de benefícios aí, de emendas, né? Se a gente for resgatar aí a história da Fátima na educação. Verdade, rondoniense não vota nela porque não gosta de reeducação, né? Eu vou usar esse lema, porque a gente tem que resgatar isso, né? De todos os parlamentares no Congresso, que quem fez por Rondônia, né? O nosso estado não é abandonado só porque as pessoas não estão nem aí, né? A gente tem que começar a pensar o que teve de valorização, né, pro nosso estado. E aí a gente tem um monte de emendas enquanto a Fátima era senadora. Então não é só o Lula que traz esperança, né, Fátima? A gente olha para Rondônia, que é caótico também, e fala, putz, eu posso votar no Lula e eu tenho uma candidata federal aqui, né? Porque a gente sabe que vai fazer e sabe que a gente pode ter esse diálogo, né? Quando a gente fala também de luta de mulheres negras, a gente tem que ver onde a gente está tendo o acesso para o diálogo, né? Porque não é só... A gente, agora na época de campanha vai aparecer muita gente, né? Levantando as bandeiras. Mas a gente tem que ver quem realmente está conversando com a gente, né? O que a gente pode fazer. De cada um, né? Exato. E fala a história, Aline, fala um pouco da sua pesquisa pra gente. O que você tem descoberto assim, do papel da mulher negra na sua pesquisa? Bom, primeiro que eu estou me descobrindo negra de novo, né? A gente quando escreve, principalmente sobre um tema que é sobre a nossa vivência, é se redescobrir cada vez, assim, né? Então eu tô lendo Lélia Gonzalez, que era petista, que foi uma das maiores, para mim, a minha maior referência é colocar a Lélia dentro da arqueologia, pensando as mulheres negras, né? Pensando nessa movimentação. E aqui em Porto Velho eu estou trabalhando com essa questão de aquilombamento, né? Então eu tenho trazido a Beatriz Nascimento e a Lélia para a gente conversar sobre o que é quilombo. O que a gente está pensando de quilombo? Um território, né? O quilombo surge para eu pensar território, mas porque eu precisava de território enquanto negro naquele momento, né? A gente está falando do Brasil que eu só era gente se eu tivesse terra. Território livre de opressão. Exatamente. Né? Se eu não tivesse terra, eu não era ninguém. Então eu precisava de um território, mas ele não surge por causa da terra. Ele surge porque eu preciso me reunir com os meus iguais, com os meus irmãos, com os meus ancestrais e lutar pela minha dignidade humana, né? E aí, Porto Velho, eu estou identificando isso em alguns bairros, né? Perceber a nova história do Mucambo. Mucambo é totalmente negro, né? E aí eu estou percebendo isso a partir dos quintais. Porque eu trabalho com a referência de quintais de pessoas negras que é muito trabalhado na África e populações negras, né? A gente trabalha com as modificações paisagísticas. Então eu estou olhando as hortas das pessoas, o que ela cultiva, porque ali eu vou ter uma história de erva medicinal, sabe? Então eu andei no Mucambo esses dias e a gente vai ter espada de São Jorge, mangueiras, tudo isso é representação de ocupação negra. E aí tem as figuras das mulheres, né? As benzedeiras, no Mucambo, no Triângulo, a gente vai ter o antigo favela. Então, estou trazendo essa história e tem muita coisa para falar. Ai, que legal. E assim, o que vocês acham que vai ser o nosso desafio daqui para frente? Assim, o que a gente, a partir da eleição do Lula, dessa esperança que a gente tem de retomar a cidadania para o povo brasileiro, e também de eleger uma bancada federal que dê sustentação para esses avanços. O que seriam os avanços, afinal? Olha, eu acredito que aí nós temos 3 verbos, né? Nós temos resistir, né? Nessa resistência que nós estamos, esse construir e avançar. Eu acho que nós vamos entrar no momento, Fátima, de reconstrução. Sabe, reconstrução inclusive da esperança das pessoas, né? E é bom que as pessoas saibam que quando a gente fala assim, a gente fala em
em mulher negra, em quilombo, às vezes a dona de casa que está em casa deve pensar, mas o que eu tenho com isso, né? Mas isso parece ser tão longe, porque como essa história não entrou para a escola, essa história, né, não foi implementada para que fosse contada nas famílias, sim, então isso fica um pouco distante. Mas é importante que as pessoas, a dona de casa, essa mulher negra que está em casa, que está batalhando, que tem seus filhos, entenda que esse espaço que a gente está chamando de quilombo hoje é o espaço dela, né? O espaço de luta, é aquela fila que ela está e que ela pode observar hoje na televisão, aquelas inúmeras filas que há um tempo atrás nós não víamos isso. Né? Nós não tínhamos fila no governo Dilma, Lula, a gente não tinha aquelas filas em restaurante para você ter que sair de casa, Aline, para garantir uma refeição. Sim. Então isso é luta, né? Isso é luta, e a população negra, em função de todo o histórico, né, de restaurante popular, né? Restaurante, sim, popular. Bandejão de R$2, né? É a fila enorme, né? Então, isso tudo traz para essas pessoas, tem que trazer para as pessoas essa indignação. Então, agora nós estamos partindo para um processo de reconstrução. Eu acho que o grande desafio é chamar o povo brasileiro, né, para construir, para reconstruir. Chamar aqui no nosso município as pessoas, trazer de volta essa esperança. Né, trazer de volta, construir, dar voz ao povo para construir esse modelo de governo que a gente quer. Né? O que a gente quer? A gente quer as pessoas na rua, mas a rua para que a gente ocupe as ruas de uma outra forma diferente. Né? A rua deve ser um espaço público e não um espaço para que a gente enche de fila de pessoas pedindo. Né? Sim. Então eu acredito que a gente vai precisar sim de pessoas, de educadoras como você lá para trabalhar esse processo também, e de parlamentares ali, uma bancada forte, firme, que ajude o governo Lula a trazer de novo essa esperança, a trazer as pessoas para dar voz a esse governo que pareça com o povo brasileiro, que tenha cor, que seja negro, que seja indígena, né? que seja a diversidade que nós temos aqui e que precisa dessa diversidade para a gente continuar. Né? A SBPC está se reunindo esses dias, né? E ontem o ex-ministro Jatene, ele falou da fuga, né, que nunca foi tão grande, a fuga de cérebros do Brasil, da ciência, né, por conta desse momento que a gente está vivendo de namoro com o nazismo, né, e com tantas práticas fascistas, inclusive contra a educação, né, parece que a educação claro, tem que ser, né, porque senão você não domina as pessoas. Pessoas educadas não se deixam dominar, né? Elas se aquilombam. Então, é muito triste tudo isso, mas eu também tenho muita fé, sabe, Regina, Aline, que a gente vai conseguir, vai retomar e vai reconstruir esse país. E com isso eu quero agradecer muito vocês duas, e dizer que nós pretendemos, nessa disputa eleitoral, fazer isso. O momento da eleição para a gente também é um momento de formação política, né? De conversar com as pessoas e dizer, olha, tem uma outra forma de fazer a política. As pessoas estão muito desanimadas, desacreditadas, né? Mas a gente tem que se afirmar, nós fazemos diferente, né? E eu agradeço a vocês e quero aqui deixar um compromisso, né? Vou lutar para ser eleita. E sendo eleita, a gente vai retomar esse processo de diálogo constante com os movimentos sociais, porque é isso que alimenta a ação política de quem de fato tem compromisso com o povo e com a sociedade em que vive, né? Nós não somos iluminados para sair daqui desta cabeça a ideia. Não, a ideia vem da demanda, da necessidade das pessoas, da necessidade da coletividade. Então, meninas, muito obrigada. Né? E a gente quer convidar você que está nos acompanhando nesse momento, nesse programa, a acompanhar também as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, e é muito simples. Fátima Cleide PT. Aí você encontra a gente. Um grande abraço.